Desde pequena a gente cresce pensando, o que é ser mãe? Ai, meu Deus. E desde sempre, meu sonho era ter um filho, desde sempre. Fora isso, eu não sei de mais nada. Você quer leite, Mel? Ela quer leite. Deixa eu fazer o leitinho dela. Só um minuto. Eu fiquei grávida no início da pandemia e meio que comecei a filmar o processo, como um álbum de família. Eu, como câmera woman, não aceito que você filme. Eu acho que ser mãe é meio que se jogar, assim, no escuro, né? Esse filme existe por causa da tristeza e da raiva. A tristeza, eu estava grávida, eu estava 40 anos, grávida de uma gravidez de um filho muito desejado, quando eu tinha acabado de chegar, me mudar para Portugal, era o início da pandemia, né? Estávamos em lockdown no Brasil, então o filho foi diagnosticado como incompatível com a vida. Isso significa, ele nunca sobreviveria naturalmente fora do meu útero. E eu fiquei devastada com a notícia, né? E naquele momento de tristeza, por um lado, eu lembrei de algumas amigas que tinham me contado das suas perdas gestacionais ou mesmo neonatais, e eu não tinha conseguido me relacionar emocionalmente com a dor delas, né? E eu imagino que eu tenha falado algumas das frases que eu ouvi depois, tipo, ai, que bom que foi no comecinho, ai, daqui a pouco você engravida de novo. Umas frases que só quando eu estava vivendo aquilo, eu pensei, gente, eu falaria isso no funeral de alguém, tipo, ai, sinto muito pela sua irmã, que bom que você tem duas, né? Tipo, são umas coisas que a gente não fala para outro ser humano que não seja um pequeno bebê ou um feto. E eu acho que isso se relaciona muito com a nossa falta de capacidade de lidar com a morte, que se expressa ainda mais forte com a falta de capacidade de lidar com uma morte antinatural, e tão né, antinatural do ponto de vista sociológico, e tão natural do ponto de vista da biologia, né? E a gente tem essa cultura, só conta depois do terceiro mês, porque se perder. E ali eu comecei a falar, gente, que doideira, só conta depois do terceiro mês, porque aí se perder, você fica deprimida sozinha, e você não tem nem para quem contar que estava grávida, mas perdeu. E eu entendi que a tristeza que eu sentia ali, que quando eu racionalizava ela, ela era descomunal, com a idade fetal que tinha, né? Eu recebi o diagnóstico com 14 semanas de gravidez. Ela se relacionava muito também com a falta de contato que eu tinha com a dor alheia, porque todo mundo fica triste sozinho no quarto, porque não é para falar sobre isso. Né? Não chora tanto. Essa frase, não chora tanto, todo mundo escuta. E aí eu fiquei muito triste, eu falei, cara, eu queria ter referências de tristezas alheias para saber como lidar com a minha e entender que eu não estou enlouquecendo. Porque esse é um sentimento que eu tive e depois eu comecei a descobrir um monte de amigas que já tinham passado por isso, um monte de amigas, e como isso era um tema normal, e que todas achamos que vamos enlouquecer sozinhas e todas ficamos tristes sozinhas, não querendo incomodar muitas outras pessoas com a nossa tristeza. Então esse foi o sentimento de um lado. E por outro lado foi a raiva, mas era uma raiva que assim, eu nunca tinha sentido naquela gravidade. Por quê? Eu fiquei imaginando o que teria acontecido se eu tivesse descoberto o diagnóstico poucas semanas antes, quando eu estava no Brasil, em que uma interrupção da gravidez, mesmo no caso de, de incompatibilidade, de uma má formação incompatível com a vida, mesmo no caso de que esse bebê não vai sobreviver, provavelmente nem vai nascer vivo, e se nascer vivo vai morrer na sequência, mesmo assim não é possível abortar no Brasil. E eu fiquei com muita raiva de pensar nas mulheres que estavam naquele momento e em todos os momentos da nossa história, com o sofrimento que eu estava e que não tinham um acolhimento legal, um acolhimento dos sistemas hospitalares. E essa raiva que me fez falar, cara, eu tenho que fazer um filme sobre isso. E aí eu entendi que eu não seria capaz de filmar outra mulher passando pela aquele lugar de dor solitária que eu estava passando. Eu falei, eu tenho que me colocar como corpo. Eu tenho que ser o corpo dessa dor. Porque me tocou, infelizmente me tocou. E eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu não entendi o que estava vivendo. Então eu falei, filma, depois, de repente, talvez, isso vai ajudar a entender essa situação que, a partir do momento presente, era impossível de compreender. Eu estava filmando como registro pessoal a gravidez, para mim, como exercício de fotografia, né? E naquele momento eu começo a filmar alguns dos momentos, a câmera ficou meio que armada no tripé dentro de casa, em alguns momentos eu falava, aperta o REC. E eu só apertava o REC, e daí a 30 minutos ela cortava sozinha.
E eu falei, um dia eu penso se eu vou ter força, se vai fazer sentido, se esse filme é só para mim, como algo terapêutico para eu assistir e aprender a lidar com a história, ou se ele está falando também, né, aquela coisa de quer fazer um documentário sobre os Correios, faça sobre um filme sobre uma carta, ou se eu vou ser essa carta que vai conseguir falar sobre a história de mais pessoas. Mas naquele momento era só grava, grava e entende depois. Pelo prêmio do É Tudo Verdade, o filme é automaticamente qualificado como o melhor documentário no Oscar. A gente sabe, né, é um filme independente, a corrida do Oscar ela passa por um lugar de indústria, que esse filme não faz parte dessa indústria, mas a gente ficou muito feliz, emocionada com esse prêmio, porque a gente entende que estar aqui, né, semana que vem a gente está com uma sessão em Nova York, estar nesse lugar tão fetichizado que é do Oscar, né, e tão privilegiado de poder falar com audiências que estão qualificadas no lugar do cinema, no pensar cinema, e aqui também dos direitos reprodutivos, é um lugar de conseguir colocar, de conseguir que a mensagem chegue mais longe. Não sabe o que vai acontecer, não faz ideia. Não sei se é medo, é um sentimento que eu não conheço, assim, de fragilidade, sabe? De que Tive muito pesadelo no começo da gravidez. Quando eu tive o diagnóstico, os pesadelos pararam. E esse filme, ele parte de um recorte que é mulheres que queriam ser mães, que desejavam maternidade. E esse é um desejo, um recorte muito claro como forma de discutir o aborto de uma forma menos estigmatizada. Em geral, as pobríssimas discussões, as arcaicas discussões, debates que existem no Brasil sobre aborto, eles colocam a mulher como se existissem, né, essa visão Deus e o diabo, é como se existisse a boa mulher e a má mulher. A boa mulher é a mulher de família, é a mulher que deseja ser mãe. E a mulher que aborta, essa daí é a cobra, é a serpente, tem que ser expulsa mesmo de qualquer forma de empatia, né? E o filme, por uma decisão muito consciente, ele provoca esse estigma, porque a mulher que quer ser mãe é também a mulher que decidiu abortar. Eu acho que também é importante falar que o filme teve uma preocupação muito grande de respeitar a escolha. Eu sou a favor do aborto, mas eu nunca gostaria de ter abortado. Elisa, tive todas as orientações para nunca ter uma gravidez indesejada e felizmente deu certo. E eu só tive uma gravidez desejada. E ainda assim eu tive que passar por um aborto. Né? Então, ao colocar nessa mesma mulher, essas duas mulheres, e ao colocar metade das mulheres que decidiram não abortar, eu acho que o filme ele não é político no sentido de que ele não traz o debate sobre o aborto abertamente, né? Isso tudo é debatido a partir da intimidade e do sentimento dessas mulheres que se depararam com essa situação de uma malformação incompatível com a vida. E aí eu acho que o que se ressalta é o direito à escolha. A gente precisa ter direito a escolher. Ter um filho tem que ser uma escolha. E levando para o cinema, levando para esse lugar do coletivo, saindo do lugar da intimidade, indo para o lugar do público, para debater essas questões. Né? A gente vai ter sessão especial debatendo aborto, a gente vai ter sessão especial debatendo o luto, debatendo as práticas hospitalares. Então, assim, eu espero que esse filme continue sendo, ele é uma catarse, o que está acontecendo na tela, e ele tem sido uma catarse na recepção dele, o que acontece depois da tela. E eu espero que essa catarse, ela se multiplique, né, a partir dessa experiência aqui nos Estados Unidos, de Oscar e de tudo, para que quem precise viver essa catarse saiba que esse filme exista, e vá atrás dele, seja abraçada por ele, chore as suas próprias dores, e assim consiga rever seus lugares do luto, que não necessariamente são o luto de um filho perdido, né? Quem de nós não passa, em alguns momentos da vida, por lutos doloridos? Então, que seja um momento de autoacolhimento, sabe? A partir da fragilidade dessas outras mulheres que estão na tela, de poder se colocar frágil e se acolher mesmo. Uma das mulheres que fala no filme, que eu tenho enorme admiração pela coragem dela, é a Priscila. A Priscila, ela é evangélica, ela é casada com um evangélico, ela é neta de um pastor da Assembleia de Deus. Priscila cresceu ouvindo, cresceu falando que abortar é matar bebê, né? É isso que foi ensinado, e o marido dela, principalmente, coloca isso de uma forma muito clara, muito sincera, e, enfim, que ele nunca havia questionado esse lugar.
Aborto é matar bebê. A Priscila teve um tio que esteve entubado, né, e que ela fala que ela lembra ele não falava, ele não tinha condições, mas que ela lembra da forma como ele agia, do desespero dele de estar entubado e do desejo dele de ser desligado, né, de poder descansar em paz. Esse tio é filho desse avô, pastor da Assembleia de Deus, que claramente todas as pessoas da igreja dele são contra o aborto. E a Priscila, então, na sua terceira gestação, se viu de frente a um diagnóstico de uma formação incompatível com a vida. A filha dela poderia nascer e poderia sobreviver por algum tempo, sempre entubada, né? Sempre, então seria alguém que nasceria desde o primeiro segundo, seria entubada, todas as funções básicas seria através de tubos. Ela teria que sair daquele hospital e ter uma home care de UTI dentro de casa, e essa bebê ficaria assim até morrer. Eu acho que cada mulher tem que ter o direito de decidir o que fazer, né? Tem mulheres que querem ter bebês com riscos muito grandes, que seja de incompatibilidade. Eu acho que todas as mães têm que ter os seus direitos respeitados, né? Eu acho que isso é muito importante de ser frisado. E nesse contexto, a Priscila então descobre que é possível fazer uma interrupção, judicializar o processo de interrupção baseado no aborto de anencéfalos, que é uma decisão do Supremo. Então, é algo muito complexo de ser feito no momento que ela estava vivendo a maior tristeza ali da vida dela, que é entrar na justiça com vários laudos médicos, com laudo psicológico, falando, olha, assim como um bebê anencéfalo, minha bebê também vai morrer e eu não quero levar a gestação até o final, não tenho condições de fazer isso. E ela recebe o apoio do avô dela, pastor da Universal, e ela fala, quando acontece com a gente, a nossa percepção muda. E por que eu começo contando a história da Priscila? Porque essa história da Priscila, de uma gravidez diagnosticada como incompatível com a vida, mas essa história de muitas outras mulheres religiosas, evangélicas, católicas, de todas as religiões desse Brasil, e isso eu estou falando não é de opinião minha, isso são estudos que são feitos, que as mulheres que abortam, em geral, elas são mães. E aí eu estou falando agora de aborto em geral, né? Elas são mães e elas muitas vezes abortam porque elas não têm condições, não têm tempo, ou não vão ter dinheiro para pagar a comida, pagar a escola de mais um filho. E elas abortam. São 500, se estima, né, não tem números legais oficiais, porque é ilegal, mas se estima que 500 mil de mulheres por ano abortam no Brasil. Menos de 1% desses abortos são abortos legais. Então significa que tem 498 mil mulheres por ano tendo abortos que não são legais nesse país. Boa parte dessas mulheres termina no SUS, termina em hospitais, com complicações. E uma mulher morre a cada 2 dias no Brasil em decorrência desses abortos. O filme brinca com essa incompatibilidade com a vida, né, para quem prestar atenção, o nome do filme vem depois, a única coisa política que se fala no filme, que são os escritos no final, que fala, uma mulher morre a cada 2 dias no Brasil em decorrência de aborto. Essa lei é incompatível com a vida. Porque as mulheres, elas não deixam de abortar. Por conta das leis. O que acontece é que elas são colocadas em situações de violência muito maior. E nesse nosso país, a gente discute o aborto como se fosse um fla-flu, a gente discute como se fosse um negócio de futebol, e a gente não está encarando a realidade. A realidade a gente faz muito mais abortos do que deveria, né? Muitas mais gravidezes são interrompidas do que deveriam, porque muito mais mulheres ficam grávidas sem querer, por conta dessa nossa lei que criminaliza o aborto, e as mulheres morrem. Cara, uma mulher morre a cada 2 dias por conta de aborto. Tipo assim, eu repito esse número 1000 vezes, é uma revolta, porque não deveria, nenhuma deveria morrer, nenhuma, e morre. O aborto, nunca é um momento político para a gente falar de aborto no país. Nossos governantes progressistas não estarem falando de aborto, o sangue dessas, uma mulher que morre a cada 2 dias é de vocês também. E a gente tem que lembrar que os nossos governos progressistas, eles precisam tratar o corpo da mulher como prioridade, a gente não pode continuar morrendo. A nossa Suprema Corte, né, para quem não sabe, a ministra Rosa Weber, quando ela era presidente, ela colocou em votação a DFP 442, que é para descriminalizar o aborto até as 12 semanas, né, e para legalizar também o aborto médico, como a interrupção médica, como no meu caso, e como no caso das outras mulheres que estão no filme. Ela colocou em votação, ela fez uma defesa belíssima, né, colocando a lei como está, ela é incongruente, por isso que está sendo votado pelo Supremo. A nossa Constituição de 1988, ela frisa a autonomia e a liberdade, e a lei, ao criminalizar o aborto, ela não dá autonomia e liberdade para as mulheres.
O filme Incompatível com a Vida estreia no dia 16, em algumas capitais, e a gente tem algumas sessões especiais. Então, eu convido especialmente dia 16 em São Paulo, dia 17 no Rio, dia 18 em Recife e dia 29 em Brasília. Essas são as primeiras sessões montadas. Sabemos como é a vida de documentários nos cinemas, então eu realmente convido a todas as pessoas que, nessa primeira semana, ocupem as salas de cinema. Eu acho que pode ser uma chance muito bonita para pessoas que passaram por situações de perda gestacional ou de aborto, para convidar os entes queridos que, de repente, ela nem conseguiu conversar sobre, não conseguiu, ou ser acolhida como gostaria. Convida para o cinema, vai ver junto, vai ver no coletivo essa experiência para conseguir abrir espaços de afeto depois disso. Né? Eu acho que o cinema ele tem essa potência de conseguir realmente que a gente faça parte de uma mesma história, que não necessariamente é a nossa, mas que pode espelhar na nossa história. Então, ocupem os cinemas nessa primeira semana, nessas capitais, depois estrearemos em novas capitais, e a gente, na página do filme Incompatível com a Vida, no Instagram, né, que é a nossa rede principal, a gente vai avisando dessas próximas estreias, e esse, como todos os filmes que eu faço porque eu realmente, bem, esse filme superou a minha expectativa nesse quesito, mas eu realmente acho que filmes podem ser formas de catarse, podem ser formas da gente debater temas tabus, temas importantes de serem debatidos a partir da empatia. Então, esse filme, ele foi pensado em 3 frentes. Pensado em acolher quem precisa de acolhimento, então, ser usado por rodas de luto, gestacional e neonatal, ou isso, passar em casa para as irmãs e para os pais e para os tios, para os avós, para os filhos que não conseguiram acolher aquela situação, para ser falado junto. 2, para os corpos hospitalares, né, a gente sabe como que é a rotina de médicos, enfermeiras, assistentes, que é super corrida, muitos turnos, e que nem sempre tem um tempo de criar empatia com aquela situação. Então o filme ele pode ser muito educativo nesse lugar, de como está se sentindo uma mulher que passou por aquilo, e como que ela pode ser melhor acolhida. Às vezes são frases muito simples, em vez de falar, faça um chá de bebê para sua filha que vai morrer, é falar, sinto muito. Simples assim. Para mim, a coisa mais curativa foi uma enfermeira que falou bem assim, tá com alguma dor? Quando eu estava para fazer o procedimento. Eu falei, não, ela só na alma, né? Aquele só na alma. Ela disse um grande texto, ela disse, eu estou te vendo, você existe, a sua dor existe, eu sei que ela existe, você não está louca. Às vezes é só uma frase. Então, para que esses corpos hospitalares pensem sobre isso, e para que a gente consiga, a nível político, debater essa questão com mais seriedade. Então, vamos fazer sessão com quem não sabe se é a favor ou contra, ou que tem um discurso muito raso, mas que sejam pessoas humanas, de fato, pessoas amorosas e empáticas. E esse filme, então, depois do lançamento no cinema, ele vai estar disponível na plataforma da Taturana, né, e vai estar disponível para que as pessoas organizem suas próprias sessões de forma autogestionada, de forma gratuita e seguida de debate, porque a gente precisa debater perda gestacional e a gente precisa debater o real significado do que é abortar nesse país, para que a gente tenha pessoas frutos de amor e pessoas vidas acolhidas, bem tratadas e se recuperando das suas feridas, para a gente poder ser amor. Parece clichê, parece vazio, mas é desde um lugar muito profundo que eu falo isso, de ter me conectado com o que significa amar alguém, e que às vezes a gente faz com essa pessoa a última coisa que o lugar comum da sociedade imaginaria. Eu, por amor ao meu filho, eu abortei ele. Desde pequena a gente cresce pensando, o que é ser mãe? Desde sempre, meu sonho era ter um filho, desde sempre. Fora isso, eu não sei de mais nada. Você quer leite, Mel? Ela quer leite. Deixa eu fazer o leitinho dela. Só um minuto. Eu fiquei grávida no início da pandemia e meio que comecei a filmar o processo, como um álbum de família. Eu, como câmera woman, não aceito que você filme. Eu acho que ser mãe é meio que se jogar, assim, no escuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não faz ideia. Não sei se é medo ou não, é um sentimento que eu não conheço, assim, de fragilidade, sabe? De que... Tive muito pesadelo no começo da gravidez. Quando eu tive o diagnóstico, os pesadelos pararam.
O único papel de uma mãe numa gestação é proteger seu filho. E aquele papel eu não consegui cumprir. Aí eu pensei, nossa, o que eu vou fazer? Eu sempre disse, nossa, eu nunca abortaria. E aí a vida veio pra mim e disse, não é assim. Se um terceiro decidir por algo que não é condizente com o que eu quero, você me interna. Eu sei a dor que foi, o quanto foi dilacerante a gestação de um bebê que você não vai ver. E por isso que eu decidi vir aqui, vir atrás de outras mulheres, para que a gente conte as nossas histórias juntas.